deste período de férias, mas alguns ainda vão permanecendo, outros vão regressando e outros vão partindo. Eu aproveito também para vos desejar àqueles que partem, como eu vou partir daqui a algum tempo, um bom período de férias. A todos aqueles que já as desfrutaram, uma boa continuação. Em 1905, já faz alguns anos, um físico amador na cidade de Berna escreveu 4 documentos que transformaram a maneira como o ser humano vê e concebe o universo. Aquele jovem funcionário de um escritório de patentes, com olhos de carneiro mal morto e um cabelo todo desgrenhado, começou a explicar como é que as moléculas se movem, como é que a luz aparece em forma de onda de energia, como um feixe de partículas minúsculas. E no seu estudo sobre a teoria da relatividade especial, ele disse uma coisa que aqueles que estão em processo de envelhecimento, que somos todos nós, devíamos tomar em atenção. O processo de envelhecimento para quando atingimos a velocidade da luz. Ok? Pela simples razão que à velocidade da luz o tempo para. Portanto, meus queridos amigos, é uma questão de treino. Ele ainda dizia que a lei da gravidade é uma espécie de curva no espaço. Tal como se nós colocássemos uma bola de bowling num colchão de espuma. O colchão deforma-se e tudo o que está à sua volta é influenciado por essa deformação. E este homem justamente trouxe para a humanidade verdades universais que até ali não tinham sido descobertas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como missão transmitir ao mundo verdades universais. Algumas delas, talvez de uma outra forma, de uma forma diferente daquelas que têm sido vivenciadas e pronunciadas no cristianismo. No entanto, nós não devemos apenas transmitir essas verdades universais de uma forma verbal. Temos que a transmitir também de uma forma comportamental. A grande questão que se coloca a nós, adventistas do sétimo dia, é que como é que nós vamos transmitir essas verdades universais na vivência do dia-a-dia? E podemos fazê-la de uma maneira tão simples como escolher um molho para uma salada, uma peça de roupa, ou convidar um amigo ou uma amiga para sair. Podemos fazê-las de maneiras tão simples que estejamos a favor da corrente ou a nadar contra ela. A questão que se nos coloca é, num mundo que está em constante mutação, como é que nós vamos fazer com que essas verdades universais sejam perceptíveis e sejam sentidas por aqueles que estão à nossa volta? Ou, por outras palavras, como é que nós nos vamos dirigir para o futuro? Como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia encara a mudança do futuro? E eu esta manhã gostaria de partilhar convosco 3 princípios pelos quais nós podemos partilhar verdades universais nesta sociedade em completa mutação, se quisermos continuar a ser credíveis e relevantes. O primeiro princípio é se nós somos capazes de nos centrar nos aspectos positivos dos outros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia será capaz de transmitir verdades universais, relevantes e continuará a ser credível se tiver uma atitude positiva para com o outro. Os irmãos, tal como eu, devem-se ter apercebido que de há algum tempo para cá o Adventismo vive numa atmosfera de desconfiança aberta. Ouvimos que presidentes da União, presidentes da Associação, pastores, anciãos, até mesmo jovens, têm motivos escondidos. Supostamente têm agendas. E as pessoas que tão delicadamente os denunciam nas redes sociais, na internet, no YouTube, têm princípios. Intitulam-se Guardiões da Fé, uma espécie de vigias espirituais,
aos quais a Igreja nunca constituiu nessa função, mas na realidade é uma espécie de autopromoção. Só que este fenómeno que aparece também na Igreja Adventista do Sétimo Dia é um fenómeno corrente na sociedade em que nós estamos. Hoje, se os irmãos percebem aquilo que faz mexer os mídia, não é nada mais, nada menos do que notícias que tenham a ver com tensões, notícias que promovam a desconfiança, notícias que cheirem a conflito. Isso é o que faz movimentar os mídia. É por isso que quando nós abrimos a televisão, não é difícil constatar que existem conflitos entre brancos e negros, judeus e muçulmanos, ricos e pobres, terceiro mundo contra países desenvolvidos, conservadores contra liberais, governo contra a oposição e os Estados Unidos contra o resto do mundo. E a menos que nós combatamos esta mentalidade de conflito, esta moda de conflito, esta linguagem de conflito, nós passaremos a ter uma cosmovisão distorcida da realidade. Passaremos a ter uma atitude corrosiva e destrutiva na maneira como vemos os outros e como nos relacionamos com os outros. E é por isso que a Igreja precisa de ter uma atitude diferente. As pessoas, por exemplo, que têm uma opinião diferente acerca da ordenação das mulheres, não são a geração de Satanás. São irmãos de igreja com vários pontos de vista. Aqueles que têm uma opinião diferente contra o regime alimentar também não são fogo para o inferno, não são lenha para o fogo do inferno. São irmãos de igreja que têm outro gosto pela comida. A verdade, meus irmãos, é que sempre que nós condenamos os outros, sempre que nós criticamos abertamente os outros, acabamos no terreno do inimigo. Acabamos a fazer a função do inimigo. Pelo contrário, sempre que nós defendermos os outros, sempre que nós procurarmos integrar os outros, acabamos no terreno do advogado, do paracleto, do Senhor Jesus. E isso tem a ver com a maneira pela qual nós vivemos e integramos as verdades universais que nós conhecemos. É o espírito de crítica que afasta as pessoas. É o elas não se sentirem bem. Se alguém que vem à igreja se sente criticado, se sente, digamos, rejeitado, é lógico que não encontrará motivos nenhuns para aqui permanecer. E é lógico que se nós não perdermos essa ideia de tentarmos andar sempre à procura daquilo que constitui o eu mais fraco numa comunidade, nunca teremos uma coisa que é fundamental numa comunidade que testemunha, que é a alegria. A alegria genuína não existe numa comunidade crítica, numa comunidade ácida, numa comunidade corrosiva. E por isso, irmãos, aquilo que às vezes se passa na nossa igreja é muito simples. Se quando alguém está numa igreja se sente criticado, se sente atacado, ou, por vezes, se sente como que obrigado a ir para uma das fações em conflito, porque tentam recrutá-lo de todas as maneiras e feitios, aquilo que hoje em dia as pessoas optam normalmente é por um dos serviços melhores que a Igreja fornece, o serviço online. E, embora seja legítimo que os nossos irmãos que estão doentes, que os nossos irmãos que não podem, pelas suas dificuldades motoras, virem à igreja, possam adorar em suas casas graças aos cultos online, já não é tão normal que uma pessoa que tem a possibilidade de se deslocar a uma comunidade religiosa fique em casa no solitário a adorar a Deus. Deus nunca quis uma igreja solitária.
Deus quis uma igreja solidária. E o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 12, diz-nos assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Contrariamente, irmãos, ao que nos dizem os mídia, os nossos inimigos não são os iranianos, também não são os muçulmanos, tampouco são os russos, nem os coreanos do Norte, nem os conservadores, nem os liberais, nem os que estão contra ou a favor da ordenação das mulheres, nem os que escolhem este ou aquele regime alimentar. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra eles, quem quer que eles sejam. A nossa luta, diz Paulo, é contra os principados das trevas. Essa é que é a nossa luta. É para aí que nós devemos dirigir as nossas energias. Os frutos podres das sementes do mal são o medo, o orgulho e o espírito de crítica. E sempre que as comunidades religiosas, sempre que as igrejas enverdarem por esse caminho sinuoso de procurar aquele que está mal, eles falharão justamente na alegria e no amor cristão que devem caracterizar o centro da nossa mensagem. Não sei se os irmãos já viram o paradoxo do nosso mundo atual. É-se capaz de chorar por um gorila que morreu. E esquecemos-nos dos milhares de refugiados que todos os dias têm que viver em condições inumanas nos campos de acolhimento. Este não é o modelo que Cristo quis para a Igreja. Não é o mesmo modelo. Não podemos viver na Igreja os mesmos paradoxos que se vivem na sociedade. Mas a melhor forma de nós eliminarmos um mau hábito não é arrancá-lo. É, pelo contrário, promover bons hábitos. Para nós erradicarmos as sementes não produtivas, o que temos que fazer é desenvolver sementes boas. Para mantermos os nossos filhos, as nossas crianças, fora de situações turbulentas, devemos envolvê-las em atividades saudáveis. Para minimizarmos os comportamentos destrutivos na Igreja, devemos envolver os membros em ministérios que sejam capazes de ir ao encontro dos outros, de perceber quem são os outros e, nessa medida, de sabermos acolher os outros. Para eliminar o mal, nós não precisamos de o arrancar. Só precisamos de o asfixiar, não lhe dando capacidade de ação. Era nisso, provavelmente, que o apóstolo Paulo estava a pensar quando escreveu na Epístola aos Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 8, a expressão que os irmãos bem conhecem. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Numa sociedade tóxica, centremo-nos como igreja naquilo que é positivo. Onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, o que quer que nós pensemos, pensemos nestas coisas. Um autor encontrou certa vez numa loja da Hallmark, nos Estados Unidos, a seguinte frase: o nosso lar é onde rimos mais e somos mais amados. Acho que era um extraordinário slogan para qualquer igreja.
A nossa igreja é onde nós rimos mais e onde somos mais amados. No fundo, é isso que importa. Ou não terá sido isso o que Jesus Cristo disse em João 13:35? Nem precisamos sequer de abrir a Bíblia, meus queridos irmãos. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O primeiro princípio de uma igreja que quer ser credível num mundo que viaja para o futuro é encontrarmos aspectos positivos uns nos outros. O segundo princípio é sermos capazes de encarnar a honestidade e a resiliência. Sabem que aquilo que o cristianismo tem de extraordinário é que ele é mais experiencial do que proposicional. Quer isto dizer que nós acreditamos piamente que o nosso Deus é mais do que as 28 propostas que nós fizemos em forma de crenças acerca dele. É verdade. Tal como o planeta Júpiter é mais do que as fórmulas matemáticas que permitiram à sonda Juno lá chegar. Logo, como igreja, é verdade que nós temos que verbalizar aquilo em que acreditamos. Mas temos também a consciência de que aquilo que acreditamos é menor do que aquilo em quem acreditamos. E por isso, Deus e o mundo estão mais interessados na nossa honestidade do que nas nossas imaculadas percepções. Quando eu ouço dizer que há alguns que já atingiram na igreja a perfeição de caráter, eu começo a perceber que na vida não andamos todos no mesmo planeta. Basta nós pensarmos numa coisa tão simples como seja o ato de conduzir. Há aqui muitos que conduzem. E muitas. Para aqueles que pensam que já atingiram a perfeição de caráter, alguma vez ficaram 1 milímetro além do sinal de stop? Alguma vez chegaram 1 quilómetro a mais dos 120 recomendados na autoestrada? Ou dos 50 nas povoações? Sabem que há vários condutores por aí, espero que nenhum seja adventista do 7º dia, que ainda não foram apresentados ao sinal de caminho a seguir. Às vezes eles andam na estrada em zigue-zague e travam quando não é para travar. Por isso, meus queridos irmãos, perfeição sem falhas. Basta olharmos para nós próprios quando estamos no trânsito. Ou podemos falar sobre a preguiça, o egoísmo, as pequenas mentiras. A verdade dos factos é que todos nós temos a consciência que todos batalhamos o bom combate da fé. Todos. E todos temos a consciência de que temos que colocar a nossa confiança e a nossa esperança na graça de Deus. Porque é ela que vem justamente ajudar-nos nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências, naquilo que nós ainda não conseguimos realizar. Já todos nós ouvimos dizer que há pessoas, eu não mudaria nada na minha vida. Nós, pela graça de Deus, pertencemos àqueles que, se nos fosse dada outra oportunidade, mudaríamos centenas ou milhares de coisas na nossa vida. Se nós tivéssemos que recomeçar de novo, temos a consciência, pelos erros que já cometemos e pelas vezes que já nos arrependemos, que mudaríamos imensas coisas. E é por isso que o mundo precisa da parte dos cristãos, não de assunções irreais ou fantasiosas, mas precisa que os cristãos assumam a sua honestidade de seres humanos falíveis, pecadores, tal como diz o Evangelho. Mas que assumam também um outro aspecto, o aspecto da resiliência. E Jesus Cristo disse que esse era um aspecto fundamental no final dos tempos. Se nós formos ao Evangelho de Mateus, ao capítulo 24, Evangelho segundo São Mateus, ao capítulo 24, e aos versículos 12 e 13. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Reparem o que nos diz aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará,
mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vivemos numa sociedade onde o amor esfriou. Mas não podemos permitir que isso aconteça na igreja. Jesus diz-nos para sermos resilientes contra o mal. Em face da maldade, mantenhamos-nos resilientes. Guardemos um amor resiliente e efetivo, porque nós vamos precisar dele agora e vamos precisar dele no futuro. Portanto, meus queridos irmãos, se a igreja quer ser credível num mundo que avança para o futuro, a igreja tem que ser honesta e tem que ser resiliente. E a terceira característica é que a igreja tem que aprender a viver com uma segurança humilde. A irmã White diz uma pequenina frase no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 364. Ela diz assim: quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progressos. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progressos. E Jesus Cristo, se os irmãos se lembram do Sermão da Montanha, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 16, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Igreja Adventista do sétimo dia. Não. O objetivo não é glorificar a igreja à qual pertencemos, porque brilhar não é acerca de nós. Nós não brilhamos sozinhos. Nós brilhamos pela luz que recebemos. Somos como um satélite. Recebemos a luz do sol. E por isso o brilhar é acerca da influência que Deus tem em cada um de nós. Daí que nós precisemos de ser humildes. Humildes para reconhecer que fora do alcance desse sol, nós não brilhamos. E humildes para reconhecer outra coisa. Nós temos princípios excelentes, como sejam a educação, o princípio da verdade presente, o princípio da sabedoria. Mas há uma coisa que parece que tem acontecido ultimamente na Igreja Adventista do sétimo dia. Ela esclerosou. Ou seja, o mundo continuou a progredir e nós continuamos a verbalizar e a comportamentar-nos com estes conceitos como se eles tivessem sido elaborados hoje. E eles já têm 100 e qualquer coisa anos, 150, pelo menos mais do que isso, desde que a Igreja está legalizada. Ora, não há nenhuma comunidade, não há nenhuma instituição que vivendo numa sociedade diferente, continua a manifestar-se, a comportar-se e a atuar e a verbalizar princípios que não foram, entretanto, mudados, que não tiveram outra roupagem. Os princípios estão corretos. Nós temos é que aprender a significá-los de outra maneira, quer na nossa linguagem, quer no nosso comportamento. Temos que ir ao encontro das necessidades daqueles que estão à nossa volta. E por isso, meus irmãos, centrando-nos naquilo que é positivo, sendo honestos e sendo resilientes, a humildade ajuda-nos a perceber como é que nós devemos mudar sem nos trair. A humildade ajuda-nos a perceber quão sedentos, afinal de contas, nós muitas vezes estamos dentro das nossas próprias comunidades. A Igreja chegou à conclusão, já aqui há algum tempo atrás, há 3 anos atrás, a Igreja chegou à conclusão, hoje nós somos 20 milhões de membros, seríamos mais 50 milhões se não tivéssemos perdido a quantidade de pessoas que perdemos durante o momento em que existimos.
E isso significa que, em muitos dos casos, nós perdemos pessoas porque deixamos de responder às questões que elas colocam, às necessidades que elas têm. Daí que, em certa medida, a Igreja esclareceu na sua forma de compreender os princípios que são identitários dela. E por isso temos que ter essa humildade. E temos que ter também a capacidade de perceber como é que nós podemos dar a volta. Eu gosto de ler a revista Forbes. Pode parecer estranho um pastor ler a revista Forbes. Não procuro riquezas, mas eles às vezes têm coisas giras. A 23 de abril deste ano, a revista Forbes publicou um artigo intitulado Como construir a credibilidade no trabalho. Ou seja, como é que uma pessoa pode ser credível no seu trabalho. E eles também davam 3 conselhos. O primeiro conselho era, imaginem os irmãos, remova as palavras repetitivas do seu vocabulário. Todos nós temos palavras repetitivas no nosso vocabulário. Eu de certeza que tenho, e vocês devem tê-las contado hoje. Quantas vezes é que ele repetiu esta palavra na sua pregação? Eu tenho um colega que repete sempre a mesma palavra na pregação. E eu estou sempre a contá-las. E vai uma e vão duas. Chega ao final de um sermão e é uma carrada. De maneira que eles diziam, não utilize palavras repetitivas no seu vocabulário. Elimine-as. Primeiro conselho da revista Forbes. Segundo conselho da revista Forbes, perceber quando deve falar. Eles diziam assim, se você quiser ser credível no seu lugar de emprego e tentar ter possibilidades de ser promovido no futuro, perceba quando é que deve falar, quando é que está a falar e se deve calar, e quando é que nunca deve falar. E o terceiro princípio da revista Forbes era, se a pessoa é capaz de transportar a sua ideia do plano individual para o plano coletivo, ela será uma pessoa a ser tida em conta pelos seus chefes. Isto é, se a sua ideia for agarrada por outros e for divulgada por outros, então quer dizer que esta pessoa tem capacidade de mobilizar gente para as suas ideias. Ser credíveis no futuro. Nós não temos nada a ver com a revista Forbes. Mas, como igreja, nós devemos ser relevantes na nossa comunidade religiosa, na vida das pessoas e numa sociedade em constante mudança. Por isso, hoje eu quis partilhar convosco 3 maneiras pelas quais, como igreja, nós podemos continuar a ser credíveis e apresentar verdades universais à nossa sociedade. Centremo-nos numa atitude positiva para com os outros. Em segundo lugar, incorporemos a honestidade e a resiliência. Isto é, saibamos e tenhamos a consciência de que todos somos falíveis e todos precisamos da mesma graça de Deus. E que de todos unidos podemos eliminar o mal sob qualquer forma que ele venha afetar as nossas comunidades. E terceiro princípio, vivamos com segurança humilde. Jesus era humilde. E é por ser humilde que ele alcançava as pessoas. Mas na sua humildade, ele tinha a certeza e a segurança plena da presença do Pai na sua vida. E por isso ele avançava com humildade, passo a passo. Somos uma comunidade de esperança. Num mundo que procura orientação. Se nós soubermos viver como comunidade de esperança, se na nossa vivência uns com os outros nós difundirmos a esperança multiplicar-se-á. E seremos relevantes. E esta é uma lei tão credível e tão universal como a lei da gravidade. Por isso, que Deus nos ajude na nossa própria experiência religiosa a continuarmos a ser uma comunidade credível que avança com Deus para o futuro.